Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Dois amigos aproveitam um passeio aéreo sobre as paisagens do Alasca. Até que um desvio não planejado provoca um desastre. Nunca vou esquecer quando ele me olhou e disse: "Vamos bater." Aí ouço um estrondo. E tudo fica escuro. Dave, já tô indo! Gravemente feridos e perdidos no meio do nada, precisam atravessar uma floresta tomada por ursos pardos. Não tinha arma, spray de pimenta, nada para separar a gente deles. Não tem como escapar de um animal desses. Na tentativa de sobreviver, a única esperança é confiar no mundo. A gente ia voltar para casa ou morrer tentando. Dave! Sobrevivi, escapando da montanha de ursos. Tô indo te ajudar! Os eventos deste filme aconteceram ao longo de 2 dias na vida selvagem do Alasca. Essa não. Essa é uma história real. O Vale do Rio Kinnick, no Alasca, é uma área de beleza natural selvagem, à sombra da imponente Cordilheira Chugach. Sua atração principal é um espetáculo de 45 quilômetros, a Geleira Kinnick. Tudo pronto? Puxa lá o outro lado. Na vizinha Palmer, dois amigos se preparam para um voo panorâmico até a geleira. Certo, vai puxando aí. No assento do piloto, Dave Akers, um veterano com centenas de horas de experiência. Eu piloto desde 74. É gratificante e desafiador. Adoro voar. Ah, caramba, é disso que vou sentir falta. Gary Knoll, do Texas, chegou há 2 anos para atuar com petróleo no Alasca. E rapidamente fez amizade com Dave, seu parceiro de aventuras. Valeu, camarada. A gente fazia vários voos juntos. A gente compartilha do gosto pelo ar livre. Eu aproveitava as oportunidades para voar com ele. É verdade que eu não conheci o Gary há tanto tempo. Mas, sabe? Às vezes você só vai. Dave andou ensinando o básico para Gary. Mas essa é a última aula deles por um tempo. Gary está voltando com a família para o Texas. Certo. Tá pronto? Vambora! O voo de 80 quilômetros não deve passar de 2 horas. Eles planejam voltar antes de anoitecer. A gente estava num lugar remoto. Não tem energia, não tem estradas. Não tem qualquer intervenção humana lá embaixo. O Alasca é maravilhoso. É conhecido como a última fronteira e realmente acho que é isso. Você se afasta da civilização facilmente ali. O clima é favorável e eles seguem o rio para o sudeste. Após 1 hora, chegam ao destino, a imponente Geleira Kinnick. Acho que é uma das paisagens mais magníficas para mim. E já visitei muitos lugares. Deu a hora, Gary.
com pressa de pousar antes de anoitecer. Dave decide voltar. E quando a gente voltava pro aeroporto, Ei, Dave, dá uma olhada. lembro de olhar por cima do meu ombro direito e ver o vale começando a se abrir à nossa direita. Vamos dar uma olhada? Dave nunca tinha reparado esse vale. O que acha? Vamos aproveitar para ver agora. Então tá. Intrigado, ele baixa o voo para mais perto. Mas ele não sabe que essa região é marcada pela queda de dezenas de aviões. Eu tinha muita confiança no avião e nas minhas habilidades. Eu só queria sentir um pouco o local. Após 15 minutos, Dave começa a subir. O vale tinha ficado para trás. Lembro do Dave só acelerando tudo. Parece que não sobe. Altitude 5.600. Dei uma olhada nos painéis e percebi que estava caindo 60 metros por minuto. Pensei, alguma coisa está errada. A gente estava numa corrente descendente. A aeronave entrou numa rajada de ar frio descendente. O motor de 145 cavalos não consegue gerar sustentação suficiente com tamanha força para baixo. O avião está despencando rapidamente, a mais de 10 metros por segundo. Eu tinha que manter as asas niveladas e reduzir a velocidade ao máximo porque íamos colidir. Não tinha escolha a não ser se conformar. Nunca vou esquecer quando ele me olhou e disse: "Vamos bater." O impacto foi violento. Era muito barulho e eu pensava, o que eu fiz? Eu senti o avião derrapando. Aí ouço um estrondo e tudo fica escuro. Após derrapar 30 metros, o avião parou. Numa encosta remota a mais de 1.200 metros de altitude. A primeira coisa que fiz foi pensar: tô aqui coberto de sangue. Demorei um tempo para focar minha visão. Por sorte, eles resistiram ao acidente. Mas Dave parece inconsciente. Eu olhei em volta e vi o Dave jogado no banco, com os olhos revirados. Dave, Pensei, isso não é nada bom. Dave, me ouve. Aí comecei a gritar com ele, tentando fazer ele reagir. Fala comigo, cara. Ele estava desorientado. Mas os ferimentos não são o pior problema. Dave, vamos sair. A gasolina estava vazando sem parar. O impacto rompeu os tanques de combustível do avião. Abre a porta. O avião pode pegar fogo a qualquer instante. Acorda! Gary precisa tirar seu amigo dali. Vai! Vai! Eu tentava puxar ele, para tirar ele de dentro, Bora! e não acordava. Acorda! Nem deu tempo de pensar se íamos morrer. Acorda! Bora! A gente só tinha que se afastar dali.
saída. Vamos! Eu só gritava: bora, Dave, temos que sair daqui. Gary consegue levar Dave para longe dos destroços e longe de perigo. Logo depois, eu olhei para o avião e me lembro de pensar: somos muito sortudos de sobreviver. Milagrosamente, Dave e Gary sobreviveram à queda, mas ambos sofreram múltiplos ferimentos. Eu lembro que sentia muita dor na região do meu peito e no ombro direito. E quando olhei para o Gary, ele tinha um baita corte na testa. Droga. Isso aí tá feio. Eu tô bem. Gary não sabe, mas ele sofreu uma fratura no crânio. Dave quebrou 2 costelas e fraturou a clavícula. A gente precisava de ajuda, mas ninguém sabia onde a gente estava. Imediatamente eu me senti culpado pela situação. O desvio imprevisto os deixou longe da rota de voo normal e os celulares ficaram para trás, no aeroporto. A última esperança é o rádio de alta frequência do avião. Mas para alcançá-lo, vão ter que passar pela fuselagem cheia de combustível. A gasolina ainda estava escorrendo do avião, mas a gente estava determinado a arriscar. Gary pega itens de emergência, enquanto Dave verifica o rádio. Qualquer faísca pode gerar um incêndio e transformar os destroços em um inferno. Eu alcancei o interruptor aí liguei o rádio para ver se tinha algum sinal. Não pegava mais. A gente já era. É um golpe arrasador. Nesse lugar, pode levar semanas até o resgate encontrá-los. Agora, só resta uma opção. Eles vão ter que descer a montanha, enquanto ainda aguentam. Então, a gente pegou o que tinha. Os amigos decidem seguir para o rio Kinnick. Lá esperam encontrar uma estrada. Eles partiram completamente despreparados para enfrentar a dura selva do Alasca. Será que eu levo uma jaqueta? Não precisa. Vai ser coisa rápida. Eu tinha ido de shorts, camiseta e tênis. Nossa ideia era de um voo rápido e turístico. É óbvio que não é a roupa certa para ir pro Alasca. O que encontraram na bolsa tirada do avião mal serve como suprimento. Ele tinha uns itens como manteiga de amendoim, curativos, lonas, umas toalhas, sacos de dormir. Não tinha muito, mas deu para usar umas coisas. Antes de ir, fiz uma tipóia pro braço do Dave. Desculpa, mas tem que mobilizar aí. Certo, certo. Vai com calma aí. Melhor? Hein? Sim, Ok. valeu. Depois eu rasguei uma toalha e estanquei o sangue na minha testa. Mas Dave e Gary estão correndo um alto risco. Eles caíram numa região com a maior população de ursos pardos da América do Norte. Com um peso médio de mais de 300 quilos e acima de 2 metros de altura. O urso nativo é um caçador feroz, capaz de dilacerar carne e ossos.
Ele pode sentir o cheiro de sangue a 30 quilômetros. Tô aqui coberto de sangue. O Dave tá mal. E a gente tá desarmado no território dos ursos. Ainda a 40 quilômetros de qualquer sinal de civilização, a chance deles sobreviverem é mínima. Eu diria que a gente se afastou uns 4 quilômetros do avião. Tudo bem? O caminho era difícil. O Dave sofria. As costelas fraturadas fazem Dave agoniar a cada passo. A dor era intensa. Então eu tive que confiar nas instruções do Gary. Aqui, acima dos 1000 metros de altitude, as temperaturas à noite podem ser negativas. E conforme o sol se põe, eles começam a sentir o frio apertar. Calma. A gente precisava se aquecer. Então a gente improvisou uns ponchos. Pronto. Dave estava sofrendo. Então a gente preferiu repousar à noite. Dia 1, 11 da noite. Com medo que qualquer esforço pudesse piorar o estado de Dave, Gary decide acampar ali naquela noite. Colocamos uma das lonas no chão e aí a gente se cobriu com a outra. Dave e Gary precisam muito descansar, mas eles sabem que os animais mais ferozes do Alasca saem para caçar à noite. Era necessário continuar alerta por causa dos ursos. Fracos, desarmados e cobertos de sangue, eles seriam uma presa fácil para os predadores famintos. O Gary já tinha encontrado um urso naquele ano e teve que atirar para se defender. Se ele correr para te pegar, ele vai te pegar. Você fica indefeso. Temendo por suas vidas, os amigos começam a pensar em suas famílias. Amamos nossas esposas, nossos filhos. A gente queria estar com eles. Naquela hora eles já deviam achar que a gente estava provavelmente mortos. A gente queria escapar por causa disso, para saberem que estava tudo bem com a gente. A gente ia voltar para casa ou morrer tentando. Dia 2, 5 da manhã. Quando clareou, eu já estava determinado a agir. Levanta. Vamos. Logo cedo ouço. Vamos para casa, Dave. Temos que ir. Calma aí. Eu estava cansado. Continuei deitado lá por uns 3 segundos a mais. Se eu consigo continuar, você também consegue. Ele estava ficando rígido mesmo, pelos ferimentos. Tive que convencer ele algumas vezes para a gente ir. Vamos. O corpo de Dave clama por descanso. Mas Gary sabe que para saírem vivos dali, precisam se mover. No meu entendimento, a melhor coisa a fazer era levantar e agir. Fazer o sangue circular, se aquecer mais, tentar melhorar o ânimo, traçar um plano, agir. A gente estava indo pelo canyon que sobrevoamos. Mas, obviamente, tudo parecia diferente vendo lá de cima. O caminho era difícil, então o Dave caía. Ele caiu sobre o ombro, muitas vezes se contorcendo de dor. Quando você sente tanta dor assim nos ombros, é difícil de aguentar. Apesar de ter pouco equilíbrio, eu tinha que continuar. Dave e Gary esperam que o rio Kinnick os leve de volta à civilização.
Mas para chegar lá, vão precisar atravessar 40 quilômetros em um terreno perigoso. Minha preocupação começou a aumentar ali. Não dava para saber o que tinha no matagal. A gente estava tão coberto de sangue que eu pensei assim: é melhor ser um alvo em movimento do que parado. Aí eu avistei algo mexendo à nossa direita e congelei. Era um urso enorme. A gente estava muito perto dele. Dave e Gary estão cara a cara com um urso pardo de 300 quilos. É o que eles mais temiam. Não tem como escapar de um animal desses. O maior predador do continente. Eles estão contra o vento, então o urso não os farejou. Ainda. Mas se o vento mudar, o cheiro de sangue certamente vai atrair esse caçador feroz. Os amigos correm sério risco. Ele estava indo de um lado para o outro. E depois se virou pra gente. Tava claro que a gente estava sob o território e sob o domínio dele. Pensei, vou ficar parado. Eu lembro do Gary falar: Deus, faça o urso se afastar. E foi o que o urso fez. A gente ficou tão aliviado. Era como se nossa respiração voltasse. Foi quando um olhou para o outro e disse: vamos dar o fora. Bem devagar, a gente recuou no ângulo de 45 graus. A ideia era se afastar ao máximo do urso. Me lembro de ficar olhando para trás para ver se alguma coisa nos seguia. De repente, a gente percebeu que estava numa área cheia de rastros. Droga. É de agora. A gente estava a bem poucos metros de distância de um alce morto. Quando um urso pardo mata um alce, ele arrasta e enterra. Deixa apodrecer primeiro. Ver a cabeça, as pernas e o alce em pedaços não foi legal naquele momento. Sem perceber, os amigos foram parar no meio do covil do urso. Pensei, que ótimo. O urso estava lá no rio e a gente estava na cozinha dele. Ele provavelmente teria sido bem agressivo se soubesse que a gente estava invadindo a sua toca. Os ursos pardos são territoriais. E os amigos temem que ele possa chegar a qualquer momento. Não tinha arma, spray de pimenta, nada para separar a gente deles e nenhuma proteção. Nada. Eu achei que o urso ia aparecer a qualquer momento. Ficar entre o urso e sua caça era má ideia. Então a gente foi se afastando. Exalando cheiro de sangue, Dave e Gary querem evitar a todo custo cruzar com outro urso. Ursos são imprevisíveis. Não dá para saber o que pode fazer ele te atacar. A gente estava exposto. Isso poderia acontecer a qualquer momento.
Um dos itens que a gente tinha era um apito. E a gente ficava apitando praticamente o tempo todo. Não se pode surpreender um urso. É a pior coisa a se fazer. Você fica em estado de alerta. Eles chegam à beira de um rio de 10 metros de largura. Se conseguirem ir para o outro lado, podem sair do território dos ursos. Dave é o primeiro a tentar atravessar. Enquanto ele ia, eu ficava olhando para trás, procurando aquele urso gigante. A água estava em gelo. Eu tentava me equilibrar com a mochila, sentindo dor. Foi tudo bem complicado. Eu escorreguei e fui puxado pela correnteza. Quando vi, o Dave tinha sumido. Eu olho o rio abaixo e o Dave tinha sido arrastado uns 25 metros de distância. Numa correnteza tão forte, com fratura na clavícula e nas costelas, nadar é uma agonia. Dave começa a sentir muito frio e se vira como pode para não afundar. Tô indo te ajudar! Dave consegue chegar até uma parte mais rasa. Mas num dia em que a temperatura não chega a 4 graus Celsius, o frio toma conta do seu corpo. Eu pensei, isso não é nada bom. Ele vai ter hipotermia. Vamos se secar. Não, O Gary falou, você tem que torcer suas roupas. vamos sair daqui. Dave entende que se secar não é a maior preocupação deles. A gente ainda não tinha se distanciado tanto do urso. Então eu falei, vamos seguir em frente. Quem sabe meu corpo se aquece sozinho. Dia 2, 8 da manhã. Dave corre risco de hipotermia. Agora, mais do que nunca, os amigos precisam de resgate. Aeroporto de Palmer. A 30 quilômetros em Palmer, as esposas deles já deram um alerta e as buscas aéreas vêm ocorrendo o dia inteiro. Mas as equipes de resgate não sabem que os dois estão muito mais acima na montanha do que o previsto e fora dos limites da área de busca. Por enquanto, Dave e Gary estão sozinhos. Eu lembro que o Dave ficava caindo várias vezes. Tudo bem? Mas ele não reclamava, só se levantava e seguia em frente. Dava para ver seu sofrimento. A cada movimento, em um terreno irregular, as costelas de Dave podem perfurar um pulmão. Se isso acontecer antes de estarem seguros, ele talvez não resista. Eu sentia uma fisgada no peito. E era uma dor bem incômoda. Dave é quem está com dor. Mas o que os amigos ainda não perceberam é que o Gary é quem corre maior perigo. A fratura no crânio, causada pela queda, o coloca em risco de hemorragia cerebral. A gente tinha se esforçado tanto. Suamos e gastamos energia, que nenhuma quantidade de água matava a sede. Eu tinha tanta sede que não ligava se a água estava suja. Só queria acabar com aquela secura.
Depois a gente lembrou da manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim que eles trouxeram foi providencial. Não é muito, mas oferece a energia que tanto precisavam. A manteiga era uma ótima opção. Já dava um gás extra. Foi igual um energético. É cheio de proteína e açúcares. Acho que foi a primeira vez que eu tinha me alimentado depois de mais de 24 horas. E eu não esqueço como foi tão saboroso. Dia 2, 11 da manhã. Os amigos continuam caminhando para o sul, na direção aproximada do rio Kinnick. Foi uma caminhada muito mais longa do que a gente imaginava. Quando a gente alcançava o topo de uma subida, pensava que já tinha chegado. Mas o caminho difícil e os ferimentos que vão piorando deixam um avanço doloroso e demorado. A gente continuou por horas. Fisicamente, a gente ficava cada vez mais exausto. Aí eu olhei. E pela primeira vez a gente viu o rio Kinnick lá embaixo. Lá era o nosso destino. Após percorrer mais de 20 quilômetros pela selvagem região do Alasca, os dois amigos conseguem ver o rio, a principal esperança para voltarem à civilização. Bora? A gente decidiu que era hora de descer e tentar ir pelo fundo do vale. Prestes a iniciar uma longa descida até o vale, eles decidem pegar um atalho, o que significa descer uma encosta de mata fechada. Só ficava cada vez mais íngreme e mais molhado. O mato baixo era bem verde, então o solo era escorregadio. Você tem que ficar ligado a cada passo para não torcer o tornozelo ou o joelho. Se a gente não segurasse nos arbustos, íamos cair rolando sem parar. Foi quando meus pés escorregaram e fui caindo ladeira abaixo. Sem ter como se controlar, Dave está indo em direção à beira de um precipício de 15 metros. Eu ia ganhando velocidade, os galhos iam passando e eu estendia o braço. Eu olhei para baixo e não tinha mais para onde ir. Parei de repente. Tentei apoiar meus pés, mas não tinha mais chão. Foi quando eu olhei para baixo e dei de cara com uma queda bem profunda. Dave, já tô indo! Então eu consegui me puxar mais para cima e apoiar meus pés. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria sentado aqui. Me dei conta que tinha sido o nosso pior erro até ali. O atalho que Dave e Gary pegaram deu muito errado. Vambora. Esgotados pelo esforço e pela dor dos ferimentos, agora precisam enfrentar quase 150 metros de uma subida em 45 graus. Aquilo desanimou bastante. A gente ia ter que tentar voltar todo aquele caminho. Era bem íngreme. Dave não está nada bem. A queda agravou suas costelas quebradas. Agora, cada respiração é uma tortura. Eu puxava o ar como podia. Eu comecei a me preocupar com o que ia acontecer em seguida, com o meu corpo, já que as coisas não funcionavam como deveriam.
A subida vai consumindo as últimas forças de Dave. E agora Gary também está mal. Não tô bem. Algo estranho estava acontecendo. Vamos continuar. Era muito estranho. Mas a gente tinha que continuar. É por aqui, cara. É por aqui. Ele perguntava, por que pro sul? Eu te garanto. É por aqui. Meu senso de direção é bom. Mas acho que aqueles ferimentos na minha cabeça me afetaram. A confusão progressiva de Gary é um sinal preocupante da fratura craniana e da grave concussão. Até aquele ponto, ele é quem ia abrindo o caminho. Mas agora, vai precisar depender e contar com as decisões do Dave. Ali eu decidi seguir o que o Dave dissesse. Ele estava raciocinando bem. Gary precisa urgente de atendimento médico. As buscas aéreas continuam. O desvio que os amigos tomaram os levou por uma rota inesperada. A busca não se estende até onde eles foram parar. Dia 2, 8 da noite. 24 horas após o acidente, Dave e Gary ainda não chegaram ao rio Kinnick. A esperança de volta para casa. Eu preciso descansar. Quando Gary avista algo no meio das árvores. Eu me lembro de ter visto algo que me pareceu um caçador. Que estranho. Não é temporada de caça. Dave! Ei! O que foi, cara? Um caçador. Gary. Não tem nada ali. Ali eu comecei a entender que o Gary ainda estava de pé, mas com algum grau de comprometimento mental. A instabilidade de Gary preocupa Dave. Pela primeira vez, ele percebe que a lesão na cabeça do amigo pode ser fatal. Ver o Gary passar por isso aumentou meus sentimentos de culpa por ter causado o acidente. Isso me deu um incentivo a mais para fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para a gente conseguir ajuda urgente. A busca deles por segurança agora virou uma corrida contra o tempo. Dave segue firme, determinado a conseguir a ajuda médica que seu amigo precisa. Eu me virei e cadê o Gary? Pensei, ele estava bem aqui. Onde o Gary foi parar? O Gary desapareceu. O agravamento da lesão na cabeça o deixa dependente do amigo para sobreviver. Dave segue seus rastros, com medo do que pode encontrar. Tô aqui, Gary. Quando eu chamei e ele não respondeu, Gary! eu chamei de novo e ele não respondeu. Foi um momento muito difícil. Se Dave não encontrar o amigo, ele vai morrer. Aí seu apito disparou. Ele tinha escorregado para dentro da mata. Foi muito bom ver o Gary de novo.
Eu comecei a fraquejar, principalmente por causa do impacto na minha testa. Depois, veio as alucinações. Dave! Dave! Vambora! Tô aqui, vamos. Vamos, Gary. Vamos. Me lembro de agradecer pelo Dave estar lá junto comigo, porque ele estava raciocinando direito. Os amigos estão surpreendentemente próximos do rio Kinnick, a rota que os leva até a civilização. Continua firme. Mas a condição de Gary está piorando a cada passo. Ele pode perder a consciência a qualquer momento. Então eu ouvi o som de uma aeronave. Olha! Estava vindo na nossa direção. Era uma de Havilland Beaver vermelha. Eu conheço até as pessoas que pilotam esse avião. Já estavam perto. Rápido. O sinalizador. O avião está subindo o rio em direção à geleira Kinnick. Gary e Dave se apressam para pegar o sinalizador que resgataram da aeronave. Foi na hora certa. Ele estava vindo pra gente. O sinalizador foi bem na frente do avião. Eu pensei, não dá para ser melhor que isso. Os sinalizadores brilharam. Socorro! Ei! Quando chegou no ponto mais alto, o avião deu meia volta e foi para longe. Não chegou a ver a gente. Foi triste demais ver o avião ir embora. Tinha que ter um momento perfeito para o resgate. E aquele não foi o nosso momento. É um golpe devastador. As chances de sobrevivência do Gary despencaram. Sinalizador. Dia 2, 11 da noite. Eles seguem cambaleando. Agora até o terreno parece conspirar contra eles. Era apenas um monte de galhos e arbustos enrolados uns nos outros. Na prática, a gente não via mais nada à frente em cerca de uns 15 metros. Era uma mata bem fechada. Dave? Aqui, Gary. Eu sentia uma aflição tomando conta de mim. A gente se esforçava 10 vezes mais só para avançar 1 metro. E agora, Gary perdeu completamente a noção da realidade. Eu via acampamentos, fogueiras, barracas. E depois simplesmente tudo sumia. Não tinha nada lá. Com a esperança sumindo, Dave começa a ficar desesperado. Continua. Está convencido de que Gary não vai resistir a mais uma noite aqui. Vai, Gary. Levanta. Continua. Ver o Gary se mover lentamente, ficar mais quieto. Foi desanimador. Orei para Deus para a gente sobreviver. De repente eu ouvi um motor de carro. Pensei, não pode ser, mas aí eu ouvi de novo. Então ouvi um barulho.
Eu vi luzes iluminando as árvores. Olha. Oi! Oi! Por um milagre, Gary e Dave se depararam com uma estrada e um carro cheio de turistas. Calma aí! Ajuda! Eles vieram correndo para nossa direção e foi demais. Foi uma bênção estar vivo. Depois de 33 horas sozinhos na selva, Dave e Gary finalmente são resgatados. Vamos para casa. É impressionante que a gente tenha sobrevivido à queda. É impressionante que a gente teve condições físicas para sair caminhando. E também é impressionante que a gente tenha escapado de encarar um urso. Eles foram levados até o hospital em Palmer, onde trataram o ferimento na cabeça de Gary. Não foi necessária cirurgia, mas levou quase 6 meses até ele se recuperar totalmente da fratura. Foto real do acidente. Uma busca aérea levou 2 semanas até localizar o avião. Apesar da experiência assustadora, Dave voltou a pilotar após 2 meses. Vou continuar voando e amando a aviação. Como sempre. Não vejo minha vida sem isso. Aliás, Dave está reformando uma outra aeronave para substituir aquela que ele perdeu na montanha. Sou grato por seguir como piloto. E vou incentivar outros, incluindo Gary. Torço para ele conseguir a licença de piloto. O acidente fez o laço de amizade entre Dave e Gary ficar mais forte. Eu fiquei mais próximo do Dave. Não dá para passar por algo assim, sobreviver e não acabar? De algum jeito, mais próximo. Eu poderia ter escapado sozinho? Acho que não. O que eu acho é que se o Gary não estivesse lá comigo, eu não estaria aqui.